Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos. Uma satisfação enorme a gente hoje estar encerrando essa série, né, de videoconferências. Como você já mencionou aí, foi o formato possível, né, diante do contexto que a gente está vivendo. E eu concordo contigo que esse formato ele tem um lado muito positivo, que é esse alcance, né? A gente teve um feedback aí de pessoas ao redor do mundo, né? Na Europa, América Central, enfim. Então, eu queria cumprimentar mais uma vez o Marinaldo Lourenço, em nome da uma pessoa representando o IFPE de Belo Jardim, agradecer essa parceria, né, para poder viabilizar esse encontro. Gostaria de cumprimentar o professor Marcos Flávio e agradecer imensamente pela disponibilidade. Queria agradecer aqui, a gente tem conversado muito em off, né, mas agradecer ao Maurício César, que vem cabeçando esse projeto já há muito tempo e que conseguiu promover, né, construir esse formato possível para esse momento que a gente está vivendo. O Conservatório Pernambucano de Música está muito feliz que a gente tenha conseguido não passar em branco, né, um evento tão significativo para a gente, que é o Dia Nacional do Choro, e hoje, que é o próprio Dia, né, Nacional do Choro, a gente fica feliz de estar marcando presença nesse calendário que ficou às avessas, né, diante do problema todo. Então, agradecer a todos os inscritos, desejar uma excelente conferência, fazer das minhas a palavra da nossa diretora, Rosiana Zin, que tem ficado muito satisfeita com o feedback, com o resultado desse formato, né, dessa conferência. Boa conferência a todos. Vou ficar aqui de espectador, mais uma vez. Um abraço. Obrigado, Rodrigo. Eu queria passar a palavra agora para Marinaldo Lourenço, que é o coordenador do curso de música, da licenciatura em música do IFPE de Belo Jardim. E queria também deixar aqui, deixar avisado que Marinaldo é quem vai fazer a mediação dessa conversa hoje. Entendeu? Então, Marinaldo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Obrigado. Pode começar? À vontade. Começar mais uma vez agradecendo a Maurício, que é o idealizador, né, desses eventos aqui, que já, não só na Semana do Choro, mas ele já vem fazendo com os nossos alunos e com a comunidade da música aí, desde do começo da paralisação das atividades presenciais. E também agradecer a Rodrigo, em nome do IFPE, e vamos ver se mantém uma parceria com o Conservatório Pernambucano, né? Tem alguns amigos do Conservatório, Misael e Zilmar, são amigos meus, e dizer que é muito bom estar aqui. Marcos Flávio, também agradecer a ele por ter aceitado o convite. Prazer. É isso aí, cara. E uma amizade que a gente já tem de muito tempo. Vamos aqui hoje escutar o que Marcos tem de tão rico para nos dizer. Podemos começar, Marcos. Fica à vontade aí. Bem, eu gostaria de começar agradecendo você, Marinaldo, pelo convite, né? A confiança que você sempre depositou em mim, que é muito mais fruto da nossa amizade do que eu realmente mereça. Mas a nossa história é antiga, a gente é realmente amigo de longa data e companheiro de trombone, né, de lida. Gostaria também, em nome da UFMG, agradecer o convite ao Maurício, ao Rodrigo, né, ao IFPE de uma forma geral também, ao Campo Belo Jardim. E eu estou muito feliz de estar hoje aqui no Dia do Choro, podendo falar um pouquinho de choro, né? Eu acho que muita coisa que eu vou falar aqui são coisas que as pessoas já sabem, outras coisas que vão ser novidades, mas eu acho que vai ser uma exposição assim interessante, principalmente por causa do dia 23, né? Dia que nasceu o Pixinguinha. E vamos lá, espero que eu possa contribuir de alguma forma para vocês. Muito obrigado, professor. Mais alguma coisa, Maurício? Não, pode dar início.
Olha, só uma pequena apresentação. Marcos é doutor, né? Tem um doutorado em trombone, na área do choro, né? De música de câmara. Então, ninguém melhor dele do que ele para, nesse dia, falar para a gente aí de toda a pesquisa. Ele também ele organizou um caderno de choro, que é choro na clave de Fá, que ele colocou as levadas, né? Os acompanhamentos, coisa que a gente não... A gente tinha os cadernos de choro, esse de conhecidos, mas a gente não tinha os acompanhamentos. E Marco organizou isso. Ele vai poder falar aí mais das experiências dele aí. Vamos lá, Marco, fica à vontade aí. Isso aí. Bem, gente, antes de falar diretamente sobre os principais compositores, intérpretes, vamos fazer uma introdução para a gente dar uma contextualizada. Eu pretendo falar aproximadamente 35, 40 minutos, e aí a gente abre para discutir, para perguntas, né? Para um bate-papo mesmo a respeito do choro, beleza? Vamos começar então falando. Eu vou falar uma frase aqui que ela é carregada de conceitos, né? O choro é um gênero musical, instrumental, originalmente brasileiro. Bem, essa questão de gênero, né? Gênero, estilo, isso é uma discussão que a gente tem no meio acadêmico grande, mas aqui eu vou tratar o choro como um grande guarda-chuva, ou seja, o choro como um gênero que abarca vários estilos. Então a gente tem, né, quem é diletante do choro sabe que a gente tem o choro valsa, o choro polca, a gente tem o choro canção, né? A gente tem o choro de gafieira. Então são vários estilos dentro desse gênero, né, que é o choro. E é um gênero musical instrumental. Mas então vamos dizer, mas tem choros que são cantados. Sim, mas ele nasce como um gênero instrumental, né? Depois a gente teve, assim, alguns choros que foram letrados, ou choros que já nasceram com letra, mas ele é um gênero originalmente instrumental. E originalmente brasileiro. Mas ele sofreu influência da modinha, que é de origem... Não, a questão não é essa. A questão é que tudo sofreu influência de tudo, né? A gente não tem um purismo, talvez a música indígena, mas mesmo assim ainda tem influência do canto dos pássaros, do vento nas árvores. Então, assim, tudo tem influência de tudo, mas a verdade é que a partir da metade do século XIX começou a acontecer uma música no Brasil que não se via nada parecido no mundo, né? Então, por isso, essa designação de originalmente brasileiro, né? O choro, é interessante dizer que ele, é óbvio, ele não nasceu como um gênero próprio, né? Já formatado ali aquela forma rondó, né? De 3 partes, um A, um B, um C. O choro, e isto é uma característica muito marcante no choro, que é essa generosidade que o choro tem para poder abarcar outros estilos, né? E outros gêneros também. E isso tudo acontece porque o choro ele nasceu primeiramente como forma de se tocar, né? O choro ele nasce com as influências das músicas europeias, o brasileiro tentando tocar da forma dele aqueles gêneros. E ele tentando tocar aqueles gêneros do seu jeito, daí começa a nascer o choro, né? Eu vou colocar um áudio aqui só para exemplificar um pouco isso, para que fique mais claro, para a gente entender o choro como forma de se tocar. Vou colocar aqui, por exemplo, a área da 4ª corda de Johann Sebastian Bach, tocada em choro. Está muito baixo, professor. Tá. É só um exemplo, não precisa de estar muito alto, não. É só para que vocês tenham ideia do que eu estou falando. Bem, a área da 4ª corda, né, uma música erudita, que foi escrita por uma outra formação, ela é interpretada com os instrumentos, violão de 7 cordas, cavaquinho, pandeiro, no caso tem um trombone, né, solando, e um bandolim.
a gente tem esse grupo tocando um outro gênero musical, mas na forma de choro. E o choro nasce assim. Ele nasce como uma forma de se tocar, né, outros gêneros. Uma outra frase interessante para a gente também discutir é o seguinte: a sua importância na gênese da música popular brasileira é matéria pacífica no meio acadêmico, contando com vários artigos, dissertações e teses. Qualquer banco de teses que vocês verificarem na parte de música, você tem vários artigos, você tem várias teses, vários trabalhos relacionados ao estudo, práticas interpretativas do choro, a história do choro, né? Compilação de biografias de vários intérpretes, de vários compositores, análises composicionais de choro. Então, hoje a gente tem no meio acadêmico uma busca do estudo do choro muito grande. E já temos uma quantidade bem expressiva de teses, dissertações e artigos que falam sobre o choro. O choro, óbvio, ele teve que ter assim, um amálgama, ele teve que ter várias situações que fizessem com que ele se transformasse num gênero próprio, né? Com a formatação rondó que a gente conhece, que é a mais comum, de 3 partes. Dois gêneros que influenciaram muito no choro foi a modinha, né? Uma coisa óbvia, porque a gente teve a colonização portuguesa e esse caráter sentimental, né, da questão da modinha, do fado, né? Ele é um ponto comum aos gêneros musicais de todas as colônias portuguesas, né? Então, no Brasil não poderia ser diferente. Inclusive a inserção da própria instrumentação, né? O bandolim é muito usado no fado, né? E consequentemente, muito usado no choro. E esse sentimentalismo, né? essa forma dolente e melancólica de se tocar, atraiu muito os brasileiros. E do outro lado, no outro ponto, a gente tem o lundu, que é de origem africana, né? Os batidos, os candombes, a gente tem esse ritmo muito forte presente no choro. O ponto crucial, né, do choro para o Brasil foi a vinda da família real portuguesa para cá em 1808, porque a família real portuguesa veio fugindo de Napoleão, mas trouxe toda a corte com ela, inclusive companhias de dança, companhias de teatro e, claro, a orquestra sinfônica e a banda marcial, né, da Real Brigada Militar Portuguesa, com todos os instrumentos e pessoas assim que estavam na alta roda, vamos dizer assim, da música na Europa, né? Para vocês terem ideia, em 1808, quando a família veio, que ela trouxe a orquestra, a primeira flauta da Orquestra Sinfônica de Portugal era o Richter, que foi um dos caras que implantou o sistema Boeing, né, na flauta, que são aquelas sapatilhas, a flauta já como a gente conhece hoje, de metal e tal. Então, assim, você vê que naquela época veio um cara de altíssimo nível, um dos principais flautistas da Europa veio para o Brasil. Não é à toa que a gente tem essa escola de flauta tão forte que quando eles fizeram a escola de música no Rio de Janeiro, né, o Conservatório Nacional, ele começou a dar aula e a gente tem aí Patápio Silva, Calado e uma série de grandes flautistas que beberam, né, nessa fonte, né? Então, foi muito importante a vinda da família real portuguesa para que o brasileiro pudesse ter acesso às valsas, aos machiches, a polca, a quadrilha, a mazurca, a rabaneira, o Scotch whisky. Tudo isso influenciou, tudo isso fez um grande amálgama para que o choro pudesse aparecer no Brasil como um gênero próprio. Uma outra data também muito importante, eu falei de 1808, agora eu vou falar de 1845. Porque 1845 foi quando a polca foi dançada pela primeira vez aqui no Brasil. E a polca é a matriz rítmica do choro. Aquela questão das 4 semicolcheias, tá, 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 isso veio com a polca. E a polca, ela teve um impacto muito grande na sociedade e nos músicos, porque ela era uma música muito animada, se dançava junto, e isso foi para a sociedade na época um absurdo. E o brasileiro, ele incorporou essas 8 semicolcheias da polca, amaciou essa polca com o lundu,
e veio da modinha esse caráter melancólico, né, do nosso choro. Então estava aí toda a base necessária para que o choro pudesse florescer. E a matéria-prima humana para isso acontecer foi justamente o surto de modernização que teve no Rio de Janeiro com a vinda da família real. Porque tiveram que ter melhorias urbanas. A gente não tinha comércio aqui, era escambo. Então, fizeram o Banco do Brasil para a gente ter moeda, aí começou a ter uns serviços públicos, como correio, etc. Né? Então, a gente começou a ter uma classe média urbana, que foi o público que interpretava, que tocava os instrumentos, e o público que consumia o choro. Claro que não custa a gente lembrar que nessa época, se você quisesse ouvir um som, se você quisesse ouvir música, você tinha que tocar. Ou tinha que contratar alguém. Não tinha rádio. Não tinha como você ouvir um som se você não produzisse. Então, essa classe média urbana, né, com os funcionários públicos, pequenos comerciantes, que foi essa mão de obra para o consumidor do choro, né, nessa época. Alguma pergunta até aí, gente? Posso continuar? Posso continuar, gente? Pode continuar, professor. Fica à vontade. Então, beleza, vamos continuar. Então, a terceira data importante. Eu falei a data de 1808, depois eu falei a data de 1845, agora a gente vai falar da data de 1870. Aí a gente já começa a falar dos compositores e intérpretes, já dada essa introdução aí sobre a história do choro. Bem, eu vou falar aqui da primeira geração de compositores e intérpretes do choro. Eu escolhi 4 compositores, cada um, claro, com a sua importância. Agora, é óbvio que existiam muitos mais compositores, muito mais intérpretes, mas é apenas uma forma de eu exemplificar essa primeira geração, ok? Então, eu coloquei aqui... Se lembrem que em 1845 a gente teve a polca, então o brasileiro começou a assimilar isso e começou a compor. Quando ele começou a compor e amaciar essa polca, aí começa a nascer uma coisa bem diferente do que eles estavam ouvindo e que alguns já começaram a chamar de choro, como o Joaquim Antônio da Silva Calado, que nasceu em 1848 e faleceu em 1880. O Calado ele é muito importante porque, além de ser um grande flautista, foi professor do conservatório. Calado tocava com a Chiquinha Gonzaga, foi contemporâneo dela. E o Calado, ele foi dada a honra de ter composto o primeiro choro da história. É óbvio que não foi o primeiro choro, claro, mas tem um detalhe importante sobre esse choro, que é porque é o seguinte, todos os compositores da época, eles já compunham o choro já era formatado. Vocês vão ver aqui uma gravação que eu vou colocar aqui de 1877, uma composição, né? A gravação não é de 1877, não. A gravação é de 1950. Mas uma composição de 1877, chamado Atraente, que ela já é um choro, ela já tem o A, o B, o C modulante, toda A com repetição, B com repetição, A, C 2 vezes, A e coda. Mas a Chiquinha, por exemplo, ela nominava suas músicas como polcas. Mas não era uma polca, já era o choro. Assim como Ernesto Nazaré nominava as suas músicas como tango brasileiro. Então, por que o Calado foi dado a ele essa honra de ter publicado o primeiro choro? Porque ele teve coragem de colocar na partitura a palavra choro, que é uma partitura que era uma palavra marginalizada. Os chorões eram vistos um pouco como meio marginalizados assim pela sociedade, né? A gente tem que lembrar aqui que nessa época, se você fosse pego na rua com um violão, você era preso por vadiagem, né? O João da Baiana já teve o seu pandeiro preso, né? Ele foi liberado, mas o pandeiro foi preso porque ele estava circulando de dia com o pandeiro. Então, eram outros tempos. Então, o Calado ele teve a coragem de fazer a edição do Flor Amorosa e colocou lá, choro. Mas a partir daí começou-se a ficar mais forte essa designação dessa polca amolecida, né, para o choro que a gente conhece. Então, depois do Calado, eu vou falar um pouquinho do Anacleto de Medeiros. Por que Anacleto de Medeiros? O Anacleto de Medeiros ele tem uma importância muito grande, gente, porque ele era um músico de banda, de fanfarra, de bandas de sopro, né, sopro e percussão.
Bem, as bandas de música, a gente sabe que tem uma tradição muito grande no Brasil, pelo menos aqui em Minas Gerais, nós temos 890 municípios e mais de 900 bandas cadastradas, fora as que não são cadastradas, né? Então, eu vim de banda de música, acredito que o Marinaldo também tenha vindo, a maioria dos sopros e percussão começaram em banda de música, né? E o Anacleto, ele era um chorão e trabalhava em banda de música. Ele foi contratado no Rio de Janeiro para montar a famosa banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, em 1896. Então, Anacleto ele nasceu em 1866 e faleceu em 1907. Só para a gente situar, eu gosto de falar as datas, para a gente situar de qual época que a gente está falando. Então, o Anacleto é de 1866, o Pixinguinha vai nascer em 1897. Então, só para vocês situarem aí, né? E o Anacleto, então, ele foi dado a ele esse desafio de fazer a banda do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro. Ele teve carta branca para contratar os músicos e montar essa banda. E, obviamente, como ele era um chorão, ele montou uma banda com chorões, né? Com Porfírio Costa, com vários nomes, assim, Irineu, imaginem só, o Irineu Batino, o Irineu de Almeida, que era um trombonista, tocava off-clade, tocava bombardino, ele tocava na banda do Corpo de Bombeiros com Anacleto de Medeiros e foi o primeiro professor do Pixinguinha. Então aí, ó, vamos começar a ver essa ligação, por exemplo, dessa forma do choro que o Pixinguinha consagrou, desse diálogo de canto e contracanto, ele vem daí, ele vem da banda, ele vem da função do bombardino na banda, que é fazer os contracantos. Essa fluência do Pixinguinha vem das aulas com o Irineu de Almeida, que era um bombardinista, era um trombonista e tocava off-clade também. Então, a importância do Anacleto é muito grande na divulgação do choro, porque talvez as primeiras partituras que foram distribuídas pelo Brasil foram essas partituras de choro da banda do Corpo de Bombeiros, né? Que era um arranjo do Anacleto de Medeiros. Sem falar que as primeiras gravações também de choro foram da banda do Corpo de Bombeiros, pela Casa Edson. A primeira gravação no Brasil foi em 1902, com a banda do Corpo de Bombeiros tocando várias polcas, machiches, ou seja, já eram choros, né, que foram gravados em 1902. Uma outra pessoa importante também, que nasceu em 1847 e morreu em 1921, foi a Chiquinha Gonzaga. Não precisa nem te falar, todo mundo sabe a importância dela, não só como musicista, mas como divulgadora do choro, compositora. Mas não só isso, né? A Chiquinha ela estava muito à frente do tempo dela. Primeiro, por ser mulher, e no mundo, naquela época, ela tomar as decisões que ela tomou, à frente da. Né? E realmente à frente do seu tempo e desafiando, né, a sociedade. Ela foi responsável, por exemplo, pela primeira entidade de recolher direitos autorais no Brasil, por exemplo. Ela lutou pelo direito da mulher ao voto. Então, assim, ela era muito mais do que uma compositora, né? E ela foi contemporânea desses grandes compositores e intérpretes de choro. Um quarto nome que eu posso falar dessa primeira geração de grandes compositores, né, de afirmação do choro como música nacional, é o Ernesto Nazaré, que nasceu em 1863 e faleceu em 1934. O Ernesto Nazaré é também muito importante na divulgação do choro. A gente tem que falar que nessa época o comércio de partituras era uma fonte muito rentável para os músicos, né? Então todos compunham e editavam as suas obras em editoras para que fossem vendidos nas casas de música. E o Ernesto Nazaré, ele era o que a gente chamava de pianeiro, né? Que ele era um pianista, mas que tocava muita música popular e tudo. Então, geralmente eles designavam a palavra pianista para quem era mais erudito e o pianeiro para quem tocava mais música popular. O Ernesto Nazaré estava ali naquela meiuca. Ele tinha formação erudita, mas ele compunha, né? A maioria de suas composições eram de valsas, polcas e o que ele chamava de tango brasileiro. E o Ernesto Nazaré ele trabalhava em casas de música, onde o patriarca, né, da família chegava e pegava vamos dizer, uma edição nova de uma música da Chiquinha Gonzaga, e ele queria ouvir para ver se ele ia comprar ou não. Então, o Ernesto Nazaré era um dos pianistas que tocavam, né, nessas casas de música para que
o comprador pudesse ouvir a música e comprar a música. Se ele gostasse, ele comprava a música e levava. Por que eu estou falando isso? Esse comércio era tão forte, gente, nessa época de músicas. Eu estou falando isso por causa da divulgação do choro, né, no Brasil. O Rio de Janeiro era chamado de a cidade dos pianos, né? Pra vocês terem uma ideia, a Chiquinha Gonzaga, ela lançou um choro conhecidíssimo aí nas rodas, a gente toca, todo mundo toca esse choro, chama Atraente. Ela nominou de polca na época, né? Ela fez o Atraente em fevereiro de 1877. Em novembro do mesmo ano, geralmente as tiragens tinham tiragem de 2.000 cópias. Em novembro do mesmo ano já estava na 17ª edição. Ou seja, a venda era muito grande, tinha um comércio muito grande dessas partituras. E essa polca atraente da Pixinguinha, essa polca atraente da Chiquinha Gonzaga foi gravada pelo Pixinguinha em 1950 com Benedito Lacerda, né, na famosa dupla, né, Pixinguinha e Benedito Lacerda. Pixinguinha tocando o seu saxofone tenor, que não era tenor. Não sei se os saxofonistas sabem disso, mas o Pixinguinha, ele teve na França e comprou um saxofone que era muito parecido com o tenor, mas não era um tenor, era um saxofone que chamava saxofone concertino, era um saxofone em dó. Ele era menor um pouquinho do que o tenor, né, si bemol, e maior do que o mi bemol, era um saxofone em dó. O Pixinguinha era flautista, então ele comprou esse saxofone em dó para que ele não precisasse transpor, né? Ficava difícil para a cabeça dele ele tocar um som e chamar de outro nome, né? Então o Pixinguinha tocava nesse saxofone em dó e o Benedito Lacerda com a sua flauta, fazendo aquele diálogo tão característico do choro. Vamos ouvir então um trechinho do Atraente, gravado pelo Pixinguinha e Benedito Lacerda em 1950. Só que essa composição da Chiquinha é de fevereiro de 1877. Marcão, tá muito baixo, velho, o áudio aí da música. Eu sei que o áudio tá baixo aí, mas é só para exemplificar mesmo. É só para vocês terem uma... Todo mundo conseguiu ouvir a música? Tem, professor, dá uma dica, de repente, se tiver possibilidade. Eu imagino que parte dessas músicas possam ter links, de repente, no YouTube, não é isso? Então, se de repente tivesse a possibilidade de depois o senhor mandar só, de repente, os títulos dessas músicas, se conseguir mandar o link, melhor, porque eu posso encaminhar para todo mundo através de um link no WhatsApp, que vai para todo mundo que está aqui no grupo. Faço isso, sem problema, sem problema. Mas vocês estão conseguindo ouvir, mesmo que baixinho ou não? Não, tá muito longe, muito distante e fica cortando o áudio pra gente. Ué, estranho, hein? Muito estranho. Tá, vamos continuar então. Vamos lá. Choro como forma musical definida. Então a gente tem o choro tradicional, né, com aquelas 3 partes. É o A com repetição, o B com repetição, o A uma vez, C com repetição, volta ao A e pula para um coda, né? Essa forma musical definida do choro, a gente tem ela a partir de 1910, né? Que é esse choro tradicional, que a gente chama choro tradicional de 3 partes. Sendo que a terceira parte ela se caracteriza por ser necessariamente modulante, né? Ela sempre modula. Mas a gente também tem os choros mais modernos, que são os choros de 2 partes. E o choro, como ele nasce como uma forma de tocar, ele já nasce com essa generosidade. O choro ele é extremamente flexibilizado. Você está no limite. Ele é extremamente flexibilizado. Quando você tem um grupo que você ensaia, você pode tocar a primeira parte 3 vezes, ou pode tocar a primeira 1, tudo é combinado, é ensaiado, né? Mas geralmente nas rodas a gente respeita sempre essa característica do choro das partes com repetição, né? Quando eu falo choro moderno de 2 partes, eu estou falando de choros que foram compostos em 1910 também, de 2 partes.
mas a gente sabe que desde 1860 já se fazia o choro com 3 partes, né? Que é o choro mais conhecido e mais tradicional. Alguma dúvida até aí? Posso continuar? Beleza, vou continuar. Perfeito. Ok. Vou continuar. Vamos falar um pouquinho, uma curiosidade, por que se chama choro? Né? Por que esse gênero musical nosso se chama choro? Por que relacionar ele a uma coisa... Alguns falam que é triste, né? Eu não concordo, porque a gente também chora de alegria, né? Na verdade, a gente não chora só de tristeza, não. A gente chora de alegria também. Mas existem várias teorias de por que se chama choro, né? Por que o gênero se apelidou, se começou a ser chamado de choro. A gente tem vários estudiosos, né, da música, vários teóricos, e cada um defende uma corrente do que poderia ser, né? Na verdade, a gente nunca vai saber porque que realmente a gente pode supor algumas coisas. E eu, como pesquisador, eu também tenho a minha ideia do que pode ter sido, né? Mas vamos falar algumas aqui. A gente tem o Luiz da Câmara Cascudo, ele fala que o choro pode ter derivado da palavra cholo, X-O-L-O, cholo, que eram os bailes que eram realizados nas fazendas, os escravos sempre faziam. E aí, esses encontros que eram frequentes, as pessoas que tocavam sempre iam no cholo, e aquilo começaram a tocar essa música que já começou a nascer no Brasil, e aí ele relaciona, de uma certa forma, a choro. Eu não acredito muito, mas vamos seguir. O Ari Vasconcelos, ele acredita que esse nome tenha vindo de um grupo do período colonial chamado choromeleiros, as charamelas, né, os churomelas. As charamelas, ou choromeleiros, era um grupo de origem da época, era um grupo da época colonial, não tinha uma formação definida, era o que tinha. Era voz, com percussão, com corda, com o sopro que tinha. E aí eles tinham esses grupos chamados charamelas. Existem 2 teorias também de 2 pesquisadores conhecidos relacionados à melancolia da interpretação do choro, né? A primeira do Zé Ramos Tinhorão, ele acredita que essa palavra choro, essa designação para o gênero, tenha vindo da forma melancólica dos violões tocarem o choro, sempre trazendo os baixos para baixo, tom, pompim, pompom, né? Sempre trazendo essa coisa para baixo, triste, né? Melancólica. Então o Tinhorão acredita nisso. O Henrique Cases, por outro lado, ele acredita, sim, na questão da melancolia que tenha gerado o nome, mas não da baixaria, né? Mas da melancolia gerada pela execução da melodia, a forma chorosa de se solar o choro, os bendes, né? As apogiaturas, os grupetos que são feitos, aqueles glissandos, né? Chorosos, né? Que são feitos no bandolim. E essa forma chorosa de se interpretar, ele acredita que começou a se chamar os músicos de chorões, e aí, para se passar para o gênero, foi um pulo, né? Chamar de choro. E do cholo, eu não acredito que possa ser, né? Que é do Luiz da Câmara Cascudo, porque é um gênero que nasceu na cidade, que é tipicamente urbano. Eu não acho que uma coisa que estava acontecendo na cidade poderia na fazenda poderia ter essa influência. A questão dos choromeleiros, eu também não acredito, porque, apesar do nome ser parecido, a gente está falando de um gênero que nasceu quase 200 anos depois. Eu não sei até que ponto que isso pode ter influenciado no nome, né? Mas é uma hipótese, mas eu não acredito que seja pelos choromeleiros, não. A melancolia, realmente o violão, ele traz aquela coisa, sempre os baixos caminhando para baixo, só que naquela época que foi dado o nome ao gênero, os violões não tocavam com essa exuberância, né? Então, fica um pouco furada essa ideia do Tinhorão, porque nessa época o violão não tinha essa baixaria definida, que foi só bem depois, né? Com o Dino 7 cordas, que desenvolveu essa forma de tocar o violão no choro, né? Veio com Tucci, e o Dino amadureceu isso, né, para todos, e hoje ele é uma referência para se tocar violão no choro. Agora, já eu coaduno bem com Cases, com essa ideia
da forma chorosa de fazer a melodia, né? Realmente a gente toca chorado, né? A gente toca arrastado. O choro ele tem essa coisa, né? E eu acredito que de chamar essa... Pô, agora a gente vê isso, né? Nossa, você chorou agora, ou você me fez chorar tocando isso. Então eu acredito que possa ser em relação à melodia. Tem ainda uma outra hipótese do Batista Siqueira a respeito da palavra coros, que, né, é escrita C-H-O-R-U-S, né? Que se a gente abrasileirar, a gente vai ler choros, né? E os pequenos grupos, na época, no final do século XIX para o século XX, eles eram chamados de grupo de coros, mas se escrevia grupo choros, né? Então também é uma probabilidade bem... Na verdade, eu acredito que uma coisa ajudou a outra, né? Os choromeleiros, a maneira chorosa de tocar e essa palavra coros também, que a gente lê choros, né, em português, ela pode sim ter influenciado. E eu também, como bom pesquisador, eu tenho a minha teoria. Para quem toca em roda e para quem toca choro, sabe que as rodas de choro hoje são regadas a muita bebida, né? E tirar gosto. A gente... E mais ainda do que hoje, né? Porque hoje o choro é visto como música de concerto também. Mas antes, o choro ele nasceu dentro de casa, né? Pixinguinha mesmo falava que se tocava choro na sala e o samba no quintal, né? O candomblé ali, tudo. Então, o choro ele nasceu dentro da casa. Quem acha que o choro nasceu nos bares, na boemia, definitivamente não. O choro ele nasceu de encontros domésticos, né? E esses encontros, nessa época, eles eram regados a café e a cachaça. E muita comida, né? E o que acontece quando a gente vai tomar uma dose e o cara serve para você, você pede para ele dar uma chorada, né? Pô, dá uma choradinha aí. Então, não sei, quem sabe, né? Se tem tantas hipóteses assim, eu posso também lançar a minha, né? A gente tem o choro também das bebidas que eram, né? E geralmente os anfitriões ou os garçons, eles sempre falam assim, nossa, é chorão demais. Não, bota um chorinho aí, bota um pouquinho a mais para mim. Mas claro, é uma brincadeira, mas quem sabe? Né? O que eu estou querendo dizer é que não tem como a gente saber exatamente como que essa palavra, por que hoje a gente chama o nosso gênero instrumental originalmente brasileiro de choro. Tem todas essas teorias, cada um pode escolher a sua, né? Vamos falar um pouquinho da divulgação do choro para alguns intérpretes também. Vamos voltar a lembrar, a gente não tinha rádio na época, então o que estava acontecendo no Rio de Janeiro com o choro estava restrito ao Rio. Os grupos, né, como os 8 Batutas, que era o grupo do Pixinguinha, que foi considerado na época o maior representante da música sertaneja brasileira, e quando eu falo sertanejo, é sertanejo mesmo, gente, porque a música é considerada raiz do Brasil, ela era chamada de sertaneja. Então, o choro que os 8 Batutas tocavam, né, era chamado de música sertaneja brasileira, né, uma música original brasileira. E eles carregaram essa bandeira, né, de um grupo puro, um grupo que tocava música originalmente brasileira. Uma bandeira que nem era eles que queriam carregar, não. Era uma bandeira que os pesquisadores, os intelectuais da época deram para eles. Eles nem estavam muito aí com isso, não, mas Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Vila Lobos, davam para eles assim a bandeira mesmo de um grupo originalmente da raiz da música brasileira, né? E eles, inclusive, eles tinham tanta força nessa época. Qual época que eu estou falando? Eu estou falando entre década de 10 e de 30, né, que foi antes do rádio. Que eles tinham tanta força nessa época, eles tinham essa coisa E a gente tem que lembrar também que a gente estava na época do nacionalismo, né? Então, a gente teve a Semana de Arte Moderna em 1922 e eles eram considerados o Brasil na música, o âmago da música brasileira, né? E tinha um mecenas aqui no Brasil chamado Arnaldo Guinle, ele patrocinou uma excursão dos 8 Batutas pelo Brasil, em 1920. E eles estiveram aqui em Belo Horizonte, por exemplo, em 1921, e eram para eles ficarem 2 meses, eles ficaram 6 meses tocando aqui. Então, imaginem só, em 1921, quando eu fiz a minha tese sobre a história do choro em Belo Horizonte, foi assim,
pelo menos na minha pesquisa, na minha busca, né, o primeiro contato que os mineiros tiveram com um grupo de choro, né, tocando ao vivo ali, e eles puderam ver como que se tocava, qual a instrumentação, né, os violões, o afuxê, o prato e faca, a flauta, o machete, né, que hoje é conhecido como cavaquinho. Então, eles puderam ouvir esses grupos de oito batutas. Então, ali a gente teve uma semente plantada em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, da formação dos primeiros regionais. Eles foram a Salvador também, eles foram a São Paulo, né? Então, eles foram tocando, porque na época, para você ouvir, você tinha que ver, não tinha outra forma. Você tinha já as partituras da banda do Corpo de Bombeiros circulando, né, com as composições de choro pelo Brasil. Você tinha também as partituras de piano que circulavam, mas não o grupo de choro como a gente é acostumado a ver tocando, né? Então, os oito batutas foram muito importantes para essa divulgação do choro. Eu vou colocar aqui, sei que está baixo, mas eu vou colocar aqui um exemplo, depois eu coloco o link para vocês ouvirem, de uma gravação de 1930 do grupo Oito Batutas tocando o Urubu e o Gavião. Bem, vocês veem que o Pixinguinha, né, aí antes dele pegar o saxofone, tocando a flauta, com uma virtuosidade absurda, e isso provocou em todos os lugares que eles passavam uma admiração muito grande já para esse Pixinguinha jovem tocando flauta nos Oito Batutas. Eles não só viajaram no Brasil em 1920, 21, como foram para Paris em 1922, uma viagem histórica do grupo Oito Batutas a Paris. Foram à Argentina em 1923, que foi quando eles tiveram uma briga e romperam, e metade do grupo voltou para o Brasil e metade do grupo ficou na Argentina até ser mandado pela Embaixada Brasileira para o Brasil de volta. Eu falei em 1921, eles vieram em BH, mas na realidade eles estiveram aqui em Belo Horizonte no dia 21 de janeiro de 1920. Né? A turnê deles no Brasil foi em 20. Bem, alguma pergunta, alguma consideração até aí? Alguma dúvida? Posso continuar? Marco. Oi. Tem umas 3 perguntas aqui. Aí se você puder falar. Pode falar. Rapidinho. Nosso amigo Marcel, Lindão Marcel, bicho, é o Google Boy conhecido, né? Marcel pergunta, deixa eu ler aqui, só um pouquinho. Eita, macaca. Marcel, quais foram as transformações do choro no século XXI? Exemplo, perguntando sobre estrutura, performance e a questão da improvisação também. Nós vamos chegar lá. Seleciona só as perguntas sobre o que eu falei até agora. Já está acabando já. Aí então, a gente vai para todas as perguntas. Só Manassés que perguntou sobre aquela questão da polca que você já falou, né? Então beleza. Manassés Malcher, lá do Pará. Tranquilo. Tem uma pergunta. A pergunta de Multidal também. Não, tem uma pergunta de Diego aqui. Diego Pedro. Que eu acho que talvez seja já nessa linha daí, que ele coloca aqui. O professor o termo moderno para o choro de duas partes. Isso é uma classificação sua, professor, né? Se possível, pedir para você explicar um pouco mais sobre isso, né? O choro moderno ele estaria atrelado ao choro de duas partes? Isso é uma nomenclatura que o senhor desenvolveu ou não? Já é assumido isso aí em outros livros? O que acontece é o seguinte, o choro tradicional ele tem 3 partes. Então, quando começaram a fazer choro com 2 partes, eles começaram a nominar como choro moderno. Mas não que ele seja necessariamente moderno na definição de harmonia, de melodias mais sofisticadas. A questão não é essa. Só porque ele saía do tradicional de 3 partes. Né? Não estilisticamente moderno. Até porque a gente tem choros de 1943 que são
mais modernos do que muitos choros que mais modernos, aí sim, na harmonização, na estrutura, do que choros que foram escritos em 1970, por exemplo. Então, assim, não é essa questão temporal e de nominação, ela é um pouco diferente mesmo e um pouco confusa. Mas quando eu falei o choro moderno, eu falei, por exemplo, a gente tem o Proezas de Solon, do Pixinguinha, que tem 3 partes, a terceira parte é modulante, um choro tradicional. E a gente também tem do Pixinguinha o Lamentos, que é um choro de 2 partes, né? E aí a gente pode falar que é um choro moderno, mas em relação ao choro de 3 partes, não em relação à música de uma forma geral, entende? Foi só essa questão. Então, pode-se dizer que essa definição é a definição minha aqui, tá? Dessa conversa nossa. Ok? Posso continuar? Ok. Pode. Beleza. Vamos então para... guarda essa pergunta do Marcel aí para eu responder depois, tá? Vamos lá. A gente falou de várias datas aqui, fomos de 1808, depois 1845, 1877 com o Atraente, depois falamos de 1902 com a primeira gravação, aí viemos para 1910 já com choro, já formatado no seu padrão de 3 partes com a terceira modulante e alguns choros chamados de modernos de 2 partes, né, na época, né, de 1910. Agora vamos para... Aí falamos de 1920, né, da divulgação do choro pelos 8 Batutas, com essa turnê que eles fizeram no Brasil. Falamos de 1922 em Paris, 1923 na Argentina, e agora a gente vai falar de 1930, que é quando a gente teve o advento da rádio no Brasil, que foi extremamente importante para a divulgação dos compositores e intérpretes de choro no Brasil. A gente tem que falar um pouco dessa época com uma certa importância, porque toda a programação das rádios era feita ao vivo, né? Ao vivo. Então, essas rádios que transmitiam, a Rádio Nacional, a Rádio Mairink Veiga, a Rádio Inconfidência aqui em Minas Gerais, a partir de 1936, a Rádio Mineira, né? Essas rádios elas tinham um casting de intérpretes e de arranjadores, né? Muito grande. As orquestras, por exemplo, as rádios tinham orquestras sinfônicas no seu casting de artistas, eles tinham grupos vocais, eles tinham big bands, e claro que tinha o grupo de choro, né, que eram chamados de regionais, grupos regionais, por tocar essa música sertaneja, essa música raiz do Brasil, eram chamados de grupos regionais. Então, os regionais das rádios, eles além de ter uma programação deles, né, de tocar choro, eles eram, vamos dizer assim, os tapa-buraco da programação, né? Quando dava alguma falha na programação, eles buscavam lá o regional, buscavam o grupo de choro para que se pudesse tocar até que se fosse resolvido aquele problema técnico ou algum problema. E a gente tem que lembrar também que essa programação ela era feita em teatros. Então, quando você tinha, por exemplo, um programa que trazia um cantor, um Emilinha Borba, um Blackout, né? A orquestra ela acompanhava esse cantor ao vivo num teatro onde tinham várias pessoas assistindo, e isso era transmitido pela rádio, né, para todo o Brasil, né? E com o tempo a programação da rádio, ela foi o sistema foi melhorando, né? E a gente então tem a partir de 1950 uma programação mecânica começando a ser inserida nas rádios, e isso fez com que começou a ser mandado embora esses funcionários, esse casting, né, das rádios. E quando chega em 1960, a gente já tem esse esvaziamento dos músicos dentro das rádios, mas eu estou falando isso para chamar a atenção que o grupo de choro, né, o regional, ele foi o último a ser dispensado das rádios, né? Mesmo com o jazz americano, e aí essa música sendo transmitida através dos discos, né, que até então era só ao vivo que era feita a transmissão, mas aí a partir de 1950, 55 começou essa transmissão
mais mecânica, né? Se tocava um disco, se transmitia do disco. O grupo de choro ainda foi resistindo, porque ele ainda era aquele grupo que não necessitava, por exemplo, de arranjos elaborados, né? Você tinha, por exemplo, uma orquestra na Rádio Nacional, você tinha, por exemplo, como orquestrador o pianista, era o... Eu esqueci o nome dele agora, mas ele preparava de um dia para o outro Radamés Inátali. Me lembrei aqui. O Radamés Inátali era um arranjador de rádio, né? Então ele tinha que fazer arranjos, às vezes, de um dia para outro, para que a orquestra pudesse acompanhar um cantor, né? Ou um instrumentista. Então essas pessoas foram sendo mandadas embora das rádios, mas o último grupo que ficou foi o grupo de choro, e ainda com essa função de qualquer problema na programação, era o grupo que salvava, né? Era o tapa-buraco, assim, vamos dizer. Só que todo esse período de música brasileira, de choro sendo tocado, fomentou e criou um público consumidor desses discos e desses áudios, dessas músicas, muito grande. Então, apesar do rock, da Jovem Guarda, ter dominado a partir de 1960 as rádios no Brasil, né, a música americana, Beatles, várias pessoas que passaram por essas décadas e que já estavam com uma certa idade, 50, 60 anos, ainda consumia muito choro, ainda consumia muito a música brasileira. E é engraçado falar que o período que o choro ficou fora das rádios foi o período mais profícuo em composições e em grandes gravações, né? Então a gente tem entre 60 e 70, que foi quando o choro volta para dentro de casa, né? O choro volta para aqueles encontros domésticos. A gente tem, então, grandes intérpretes gravando, né? E fazendo trabalhos magníficos. Um deles, que é referência no choro para qualquer instrumentista, é o Jacó do Bandolim, que entre a década de 60 e 70 gravou vários discos antológicos de choro que são referências para todos nós que tocamos choro hoje, né? Não importa se você toca violino, se você toca bandolim ou se você toca flauta, você tem que ouvir o Jacó tocando. Ele é um intérprete fantástico que tem nele a linguagem, uma linguagem pura mesmo do choro, né? Não é nem um estilo de se tocar, é uma linguagem. Ele emprega no seu instrumento uma linguagem. Assim como Zé da Velha e outros intérpretes, né? Então, entre 60 e 70, a gente tem vários discos antológicos. E em 70, a gente tem a retomada do choro, que não parou mais. Em 70, a gente começa com os festivais de choro, festivais da Rádio Marinque Veiga, Festival da Rádio Nacional. Na TV, começaram os festivais da Rede Bandeirantes, da Rede Tupi, né, onde se compunham choros e se elegia, né? Se elegia o melhor choro, né? E esse choro ganhava um prêmio do festival. Então a gente teve o Festival Pixinguinha, na década de 70, Festival Jacó do Bandolim, Festival Valdir Azevedo. Isso fomentou essa reinserida do choro, que desde 1970 vem engateando, mas não parou mais. E hoje a gente vê o choro com essa força, tanto acadêmica quanto musical mesmo. Várias teses, vários artigos, né, sobre choro, e vários jovens tocando, um interesse muito grande dos instrumentistas, grupos novos sendo formados, muita gente gravando, muita gente tocando. E essa retomada, então, ela veio a partir de 1970 e não parou mais. Vamos ouvir, então, a gravação aqui da década de 60, mesmo que baixinho para vocês aí, mas vamos ouvir só um pouquinho para exemplificar aqui uma gravação de 1967, de Vibrações, que é do Jacó do Bandolim, com o disco homônimo, né? Vamos lá. Bem, isso é um clássico do choro, né? Vibrações é um choro que ele ensina muito para quem escuta. Depois eu vou disponibilizar lá a lista com todas essas músicas e os links no YouTube para quem tiver interesse de ouvir melhor, ok?
Vamos seguir. Ainda falando de intérpretes e compositores, que é o tema do nosso encontro, a gente tem o músico de maior sucesso da história do choro. Quem seria? Valdir Azevedo. O cavaquinista Valdir Azevedo. Valdir Azevedo nasceu no mesmo dia que Mozart, 27 de janeiro, só que de 1923. A história do Valdir é muito interessante porque o Valdir ele tocava nas regionais de rádio e tocava no regional de uma gravadora, né? As gravadoras também mantinham grupos de choro para que pudessem gravar os cantores. E o Valdir Azevedo tocava num desses regionais, numa gravadora, que era a Copacabana, se eu não me engano, era a Copacabana, se não me falha a memória. E o Jacó do Bandolim, ele trabalhava na Copacabana antes do Valdir entrar, e ele saiu da Copacabana para ir para a RCA Victor com uma proposta muito boa de gravações anuais. O que acontecia, gente? As gravadoras, na época, elas mantinham um casting de artistas. Então, eles tinham um cantor famoso, uma cantora famosa, um grupo vocal famoso, uma orquestra, né? Orquestra Tabajara, por exemplo, uma orquestra famosa, e eles financiavam a gravação anual de discos desses artistas. E o Jacó era um desses instrumentistas, desses solistas, né, que gravavam uma vez por ano. E a RCA, se eu não me engano, ela contratou o Jacó para gravar 2 discos por ano, e ele ficou super satisfeito. Quando ele foi para lá, ele começou a gravar e tudo, o Valdir entrou na Copacabana como centrista. E eles precisavam de um solista de instrumento, né, de cordas. E ele foi e falou, olha, eu toco, eu faço solo, mas por que eu estou falando que é interessante? Porque até então o cavaquinho não era um instrumento solista. O cavaquinho era um instrumento harmônico, rítmico, né? Ele fazia só o centro, só a base do choro, ele não solava. Por que ele não solava? Porque, na realidade, ele solava, mas por que ele não gravava? O som do cavaquinho, ele morre muito cedo, né? Ele é muito duro, vamos dizer assim, na linguagem, né, das cordas. Você fere a corda, o som morre rápido. É diferente do bandolim, que tem cordas duplas, né? Então o som ele tem uma reverberação maior, né? Só que coincidiu exatamente quando o Valdir estava, né, e se dispôs a tocar, eles tinham inventado um efeito na época, que era revolucionário na época, que é a reverberação, o reverb. Eles simulavam uma sala, né? Uma sala maior e tal. E aí o Valdir, ele que entrou nessa, solando, e uma coisa inusual, né, que era, hoje que é super usual, mas na época era inusual, que era o solo no cavaquinho. E foi um sucesso instantâneo e violentíssimo na época. A primeira música que ele gravou foi em 1949, o Brasileirinho, gente. Foi assim, pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando, numa época onde não tinha tanta loja, não tinha tanto, né? O Brasileirinho, o compacto Brasileirinho, ele vendeu mais de 1 milhão de cópias. Nenhum disco de música instrumental no Brasil, nem depois, nem na época do CD, nem na época do long play, vendeu disco instrumental. Nenhum disco instrumental vendeu o tanto que o Brasileirinho vendeu em 1949. Eu fiz a minha pesquisa aqui sobre a história do choro de Belo Horizonte, eu entrevistei vários senhores, vários já faleceram, infelizmente. Essa tese é de 2003, eu terminei ela em 2005. O Valdir Silva, por exemplo, que era um cavaquinista aqui de Belo Horizonte, ele falou que dava fila nas lojas para comprar o disco do Valdir Azevedo. Então, tipo assim, era um choro star da época, vamos dizer assim. Quando chegavam os carregamentos com os discos, eles acabavam no mesmo dia. Então, assim, foi uma coisa... E isso, para o Jacó, gente, foi o fim do mundo, cara. Quando ele viu esse sucesso do Valdir Azevedo tocando cavaquinho, é engraçado que na biografia dele, vocês podem procurar depois, tem uma ótima biografia dele, as cartas que ele escrevia para os amigos dele, ele falava, eu estou desistindo, porque vem esse cara aí com esse som de latrina. Ele se referia ao Valdir, porque o som de latrina porque ele se referia ao banheiro, né? Muita gente gosta de tocar instrumentos de corda no banheiro porque dá aquela reverberação. Então ele falava, essas músicas... E as músicas do Valdir, elas são mais idiomáticas, né? São músicas feitas para o cavaquinho, dificílimas para os outros instrumentos,
mas como elas foram feitas pensando no cavaquinho, elas são músicas que a gente pode dizer que tem uma melodia simplificada, elas têm, assim, várias músicas são um ostinato repetitivo de coisas, mas que são extremamente, assim, claro, né, a genialidade, ela vem, às vezes, das coisas mais simples, né, e eu acho isso do Valdir Azevedo, o Brasileirinho, por exemplo, Carioquinha, né, e eles começaram uma guerrinha, esses dois grandes intérpretes, o Valdir Azevedo e o Jacó do Bandolim, começaram uma guerrinha de composições. Então, por exemplo, o Valdir fez o Carioquinha, né, que era uma repetição. Super balançado, super gostoso de tocar. Eu até gravei essa música. Aí vem o Jacó e fala, não, que é isso? Eu vou fazer o Noites Cariocas. Então, ele fez o Noites Cariocas cheio de arpejo, com harmonia mais rebuscada, claro. Então, uma música mais... Aí, Valdir fez Chiquita, por exemplo, que é uma música em 3, né, um compasso ternário, fazendo uma referência às músicas espanholas. Ou seja, um ostinato, né? Uma repetição. Aí veio o Jacó e fez o Santa Morena. Parará, 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 parari, parará, né? Uma música. Então, isso foi ótimo para nós, né? Essa disputa dele. Né? Mas isso foi uma bobagem. Ele falou muita coisa, muita bobagem a respeito do Valdir, na época, que sempre ficou calado, sempre ficou na dele. Mas depois ele viu que tinha espaço para todo mundo, cada um tinha seu espaço, e alguns pesquisadores falam que eles até já tinham entrado em contato para gravar um disco de bossa nova juntos. Olha para vocês verem que interessante. O Jacó falou, quando ele escutou bossa nova, que ele falou que era o início do fim da música brasileira. Né? Então, assim, ele falava muito. Mas eles falam que eles já tinham até entrado em contato para gravar alguma coisa juntos, para acabar com essa rusga que tinha sido alimentada durante anos, mas não deu tempo. Infelizmente, o Jacó faleceu antes, né? Mas então a gente tem esse cara fantástico, o Valdir Azevedo, que na história do choro é um músico, sem dúvida, de maior sucesso. E ele fez uma série de sucessos. Né? Ele fez o Brasileirinho em 1949, o Pedacinho do Céu em 1950 e o Delicado em 1951. O Baião Delicado já foi gravado até pela Orquestra Filarmônica de Berlim, já teve a New York Symphony tocando o Delicado também, o arranjo do Delicado para a orquestra. Então, assim, é uma música que passou por todas as barreiras, por todas as fronteiras, né? Tem uma história muito interessante do Valdir Azevedo, que ele foi para Marrocos, ele estava numa turnê internacional tocando seu cavaquinho, e ele foi fazer compra, aquela compra tradicional de lembranças, né, para os familiares, para os amigos, e ele estava num daquelas feiras no Marrocos, e ele escutou uma caixinha de música no Marrocos, tocando Delicado, Baião Delicado. Ele não acreditou, né? Naquela época, ele, cara, como é que isso veio parar aqui, né? E ele estava com o intérprete, né, que era da produção da turnê dele, e ele pediu para o cara se podia, ele falou que aquilo ele não podia vender, que era para ficar tocando na música, para chamar clientes e tudo. Aí ele falou que eu que fiz essa música. Ele não acreditou, ele voltou no hotel, pegou o cavaquinho e tocou o cavaquinho para o cara ouvir, o cara deu de presente para ele essa caixinha de música no Marrocos, tocando Baião Delicado, né? Vou disponibilizar também essas músicas, o Brasileirinho, Pedacinho do Céu e Baião Delicado, para vocês ouvirem. Mas vamos tentar ouvir aí, mesmo que baixinho, o Pedacinhos do Céu, que é um grande clássico do Valdir Azevedo. Professor? Professor? Vocês conseguiram ouvir melhor? Professor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu acredito que tem alguma espécie de compressão nesse aplicativo aqui,
E aí o que é que acontece é que fica muito baixinho, assim, dá para ouvir, mas tem trechos que fica cortando, entendeu? Eles devem colocar alguma... Mas agora vocês conseguiram ouvir? Deu para ouvir um pouquinho melhor, mas ainda assim é muito baixo. Eu estou com o volume no máximo aqui, ainda fica muito baixinho. Tá, beleza. Agora, gente, vamos continuar. Eu acho que creio que ele acaba na hora que o professor liga o áudio, né? Ele acaba que tentando equalizar automaticamente, aí acaba que deixando o áudio que o professor coloca abaixo, né? E aí acaba... Pode ser. Encerrando, então, agora, para a gente começar um bate-papo, eu vou falar de vários intérpretes. Então, olha só, a gente veio falando de 1808 até 1970, né, que foi a retomada do choro, e essa retomada não parou mais. Então, agora eu vou abrir aqui vários nomes, né, e a gente vai falar sobre várias pessoas aqui que são referências de intérpretes e de compositores para qualquer pessoa. Todo mundo sabe que na música, o texto musical, a partitura, ela é apenas um guia para nós. Tanto na música erudita, qualquer período, né, clássico, barroco, contemporâneo, a gente tem ali o texto musical como um guia. Mas no choro, gente, isso é mais forte ainda. Né? As nossas partituras de choro, a maioria delas, a gente não tem nem andamento escrito, quanto mais articulação, se é piano, se é forte, se é definições de frase. Né? Então, ouvir esses intérpretes, ouvir essas referências, é importantíssimo para quem quer tocar choro, para quem quer interpretar o choro. Eu costumo dizer que tocar é fácil. As notas estão todas ali. Tocar bem que é difícil, não é mesmo? E isso vale para os instrumentos também, né? Tocar qualquer instrumento, para mim, eu acho fácil. O difícil é tocar bem, né? Então, a gente precisa dessas referências, a gente precisa de escutar, a gente precisa de viver o choro. E hoje a gente vive numa época fantástica, com todo o material disponível na internet. Você pode escutar um choro de várias maneiras, de vários intérpretes, vários grupos diferentes. Então, hoje não é desculpa. Hoje a gente vive um gênero, hoje a gente vive um estilo musical dentro de casa. Antes a gente tinha que ir nas rodas de choro para ver o pessoal tocando, era difícil ter acesso a discos, mas hoje não tem desculpa. Então vamos falar de alguns intérpretes aqui, grandes intérpretes em cada instrumento, né, para servir de referência a todos vocês que têm esse interesse pelo choro. Vamos aqui pela parte dos sopros. Vamos falar da flauta primeiro. Eu coloquei aqui 3 nomes. Óbvio, gente, que são exemplos, né? Por favor, são exemplos. Tem vários flautistas, grandes flautistas. Eu vou falar só de 3, porque senão a gente vai, imagina, falar de todos os instrumentos, tentar falar de todo, não tem como falar de todo mundo, né? Mas 3 grandes flautistas. Eu vou falar Pixinguinha, uma grande referência. Aí a gente tem um pouco mais para frente, Benedito Lacerda, um exímio flautista. E agora, deixou a gente há pouco tempo, infelizmente, mas é uma referência inevitável para os flautistas, Altamiro Carrilho. Eu acho que todo mundo tem... Aí eu falo o seguinte, é uma referência direta para as flautas. Só que todos nós, trombonistas, clarinetistas, saxofonistas, percussionistas, trompetistas, tem que escutar o Altamiro. Tem que escutar o Pixinguinha, entende? Mas eu falo assim, uma referência direta à linguagem do instrumento, da performance no instrumento. Cada instrumento tem suas características. O trombone tem o glissando, são questões técnicas que são inerentes só a ele. A flauta é a mesma coisa. Então, para os flautistas, eu acredito que são referências importantíssimas. Vou colocar aqui o Altamiro tocando um choro que a gente comentou lá atrás, considerado o primeiro choro, que é o Flor Amorosa, do Calado, uma gravação de 1979. Façam um esforço aí para escutar. Beleza? Vamos para o próximo.
Esse aqui é o melhor instrumento de todos, na minha opinião, trombone. Esse aqui não tem para ninguém. A gente vai falar aqui agora de 3 grandes trombonistas e 3 grandes referências para que a gente possa escutar e ir relembrando. São só exemplos, tem vários outros, assim como tem na flauta. A gente tem o Toninho Carrasqueira, a gente tem a Odete Ernesto Dias, a gente tem vários flautistas que servem de diferença, mas eu estou dando só exemplos aqui do que a gente pode escutar. Então, no trombone, a gente tem o Candinho, que foi quem revolucionou o trombone no choro. O trombone ali sempre fazendo aquela coisa do acompanhamento, as baixarias, aí vem o Candinho e já bota para torar, solo e tudo. Foi difícil para os trombonistas de vara na época, que não tinham uma técnica tão boa na época, porque ele tocava trombone a pistões, né? Mas o Candinho, ele realmente revolucionou essa coisa do trombone. A gente tem o cara que popularizou o trombone no Brasil inteiro, que foi o Raul de Barros, e que tem composições famosíssimas do trombone no choro. Na Glória, que é o nosso hino, né? O hino do trombone brasileiro, mas ele tem Pororó, Pororó, vários outros choros que são super conhecidos e tocados nas rodas, né? Baltazar. E, sem dúvida nenhuma, minha maior referência que é o Zé da Velha, né? O Zé da Velha está vivo até hoje, talvez um dos últimas pessoas vivas que foi do grupo de Pixinguinha, tocou com Pixinguinha no grupo da Velha Guarda, e o Zé da Velha realmente ele tem a linguagem do choro, o Zé da Velha ele tem a identidade do instrumento. Ele é um cara que, qualquer lugar que começar um áudio tocando, você identifica aquele, esse é o Zé da Velha tocando. Isso é um sonho para mim, um dia eu estar tocando e uma pessoa falar, esse é o Marcão. Eu acho que você ter essa identidade, essa linguagem, isso é uma coisa que o Zé da Velha... E volta a falar, todos têm que ouvir Zé da Velha tocando, flautistas, saxofonistas, ele é o cara que tem a linguagem do gênero mesmo. Vamos escutar aqui, então, essa música que eu falei, que é um clássico do trombone, que é o Na Glória, né? Uma gravação de 1974 do Raul de Barros, que é o próprio compositor da obra. Beleza, vamos para frente. A gente tem agora a clarineta. Então, eu escolhi 3 nomes aqui. Um mineiro de Coromandel, que também revolucionou o uso da clarineta na música brasileira e no choro, que foi o Abel Ferreira. A gente tem, aí do Nordeste, um cabra fantástico, que foi o Severino Araújo, que trouxe a Orquestra Tabajara da Paraíba aqui para o Rio de Janeiro, com grandes músicos, grandes trombonistas, como José Leocádio, Astor Silva, Cachimbinho. Então, assim, essa galera veio aqui para o Rio para apavorar mesmo e botar o choro para quebrar. Então, a gente tem Abel Ferreira, Severino Araújo e, atualmente, um grande clarinetista que tem um pé no erudito e tem 2 pés no choro, que é o Paulo Sérgio Santos, do Quinteto Vila Lobos, né? Que é um grande chorão também. Para a gente exemplificar da clarineta, eu vou colocar aqui um clássico da clarineta. Acho que todo mundo que toca clarineta tem que tocar essa música, é uma obrigação, vamos dizer assim, como é o Na Glória para o trombone. Qualquer roda que a gente chegar, eles vão pedir para a gente tocar Na Glória. Qualquer roda que um clarinetista chegar, alguém vai pedir para tocar Chorando Baixinho, que é uma composição do Abel Ferreira. Com o Abel Ferreira tocando. Bem, seguindo, vamos passar para os saxofones, né? Então, os saxofones eu escolhi 4 nomes. A gente tem o Luiz Americano, talvez o mais antigo. A gente tem o Cachimbinho, como eu falei, veio com a Orquestra Tabajara, tem várias composições, um grande saxofonista.
A gente tem o Paulo Moura, já numa vertente mais de improvisação, mas um chorão de mão cheia. E atualmente a gente tem um grande saxofonista, clarinetista, arranjador, que é o senhor Nailor Proveta, né? Que falou para a gente essa semana aqui também. Sem dúvida, são referências para os saxofonistas que querem tocar choro e para todos os instrumentistas. Vamos ouvir aqui uma gravação de 1958, super interessante, que essa gravação ela é do Luiz Americano tocando sax e com o Luiz Gonzaga tocando acordeon. Para quem não sabe, o Gonzagão ele veio para o Rio de Janeiro para tocar nos regionais de choro. Né? Só depois que ele percebeu essa coisa de que ele poderia se dar bem vendendo um personagem, né? O personagem do nordestino, do baião, e aí que ele encarou o Gonzagão, mas ele veio para o Rio para tocar choro e um exímio acordeonista. Vamos ouvir então o Numa Seresta, do Luiz Americano, interpretado por Luiz Americano e pelo Luiz Gonzaga, 1958. Bem, vamos seguindo. Vamos ver uma gravação aqui bem antiga agora. Vamos falar dos trompetes. Eu vou falar 3 grandes trompetistas diletantes do choro que são referências para todos os trompetistas. Porfírio Costa, Bonfilho de Oliveira e, atualmente, o nosso querido Silvério Pontes. Eu tive a oportunidade de estar na Paraíba para um seminário de choro, né, da Universidade Federal da Paraíba, e eu e o Silvério fomos convidados, tocamos junto, uma pessoa fantástica que toca junto com o Zé da Velha, né? Eles têm uma dupla, que é o Zé da Velha e o Silvério Pontes. Então, hoje, o Silvério ele carrega essa bandeira do choro pelo Brasil aí, um cara, uma referência essencial para todo trompetista que queira tocar choro. E a gente tem o Porfírio Costa e o Bonfilho. Vamos ouvir aqui o Bonfilho tocando a música dele, 1939, gente, bem antigo. A música chamada Flamengo. Vamos lá. Beleza, agora a gente saindo dos sopros, vamos entrar nas cordas. Os cavaquinistas, a gente tem os cavaquinistas solistas e os centristas. Né? Então, coloquei aqui o Valdir Azevedo, claro. Não tem como você pensar o solo no cavaquinho sem ouvir. Isso aí é sem chance. Né? O grande mestre é o Valdir Azevedo, é a grande referência, assim como é o Jacó do Bandolim para o bandolim. Mas a gente tem também o canhoto, né? A gente tem um trio, né, de cordas famosíssimo na rádio brasileira, gravou com todo mundo, que era Dino, Canhoto e Meira, né? Era o Dino no 7, o Meira no 6 cordas e o Canhoto no cavaquinho. E a gente tem também, mais recente, já deixou a gente, infelizmente, que é o Jonas do cavaquinho, que era do grupo Época de Ouro, talvez a maior referência, né, de formatação do choro, de 7, 2, 6 cordas, cavaquinho, bandolim e pandeiro, né? A gente já ouviu, mas vamos ouvir de novo, já que a gente está ouvindo os exemplos, vamos ouvir o pedacinho do céu de novo aqui. Reparem o pedacinho do céu, se der para escutar aí, reparem a quantidade de reverb que tem na gravação, que foi aquilo que eu falei com vocês, que propiciou, que teve o campo aí para o cavaquinho poder começar a solar. Bem,
Vamos seguindo. A gente tem, depois do cavaquinho, eu coloquei aqui o bandolim, alguns referenciais de intérpretes importantíssimos para quem toca o bandolim e para todos nós, hein, gente? Vou voltar a frisar. Eu sou trombonista, eu escuto muito Jacó, aprendo muito com ele. Para mim, sem dúvida nenhuma, o Jacó é o maior intérprete da história do choro. Então, eu pus, claro, Jacó do bandolim, mas a gente tem Del Rian, Luperce Miranda e, atualmente, uma figura fantástica, um músico assim, porreta mesmo, que é um grande representante da música brasileira, que é o Hamilton de Holanda, um bandolinista que inseriu uma 10ª corda, né, no cavaquinho. O cavaquinho ele passou de 4 cordas duplas para 5 cordas duplas, né, ou seja, de 8 cordas para 10 cordas. Então, Hamilton de Holanda, além de desenvolver, e uma nova geração de chorões também, né? Um cara que é formado em composição pela UNB, né, Universidade Federal de Brasília, e um instrumentista realmente fantástico. Vamos ouvir, então, mais um pouquinho então, aqui do Vibrações. Vamos ouvir de novo um pedacinho. Beleza, né? Vamos seguindo, então, para o violão. Bem, não tem como se falar a linguagem violonística no choro sem falar de Dino 7 cordas, né? O Dino, ele inseriu essa 7ª... Na realidade, o Tucci inseriu essa 7ª corda e ele desenvolveu essa forma de se tocar o violão, né? Foi o Dino 7 cordas. Infelizmente, ele já nos deixou, mas realmente o principal nome do violão de acompanhamento no choro, né? Aí a gente tem o Rafael Rabelo, que além de acompanhar, ele também solava, né, no violão no choro. A gente tinha o Garoto também, que é outra grande referência para os violonistas. O Meira, como violonista de 6 cordas, acompanhador. E atualmente, sem dúvida nenhuma, a gente tem o Diamandu, que é no mesmo patamar do Hamilton de Holanda, é um cara que leva o nosso violão, leva a nossa música pelo mundo todo, num altíssimo nível, né? Mas vamos ver aqui uma referência essencial para os violonistas, que é um disco antológico chamado Dino 7 cordas e Rafael Rabelo. Esse disco foi gravado pelos dois. O Rafael sempre foi fã incondicional do Dino, então depois de muitos anos eles gravaram essa pérola da discografia da música brasileira, que é Dino 7 cordas e Rafael Rabelo. Vamos escutar eles tocando 1-0, um trechinho. Agora entra o Dino. E agora o solo do Rafael. Bem, seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho do choro cantado, né? Existe uma polêmica muito grande sobre a questão do choro cantado, que eu não vou entrar nela. Eu acho que o choro, como ele nasceu como forma de tocar, ele é um gênero super generoso, vamos dizer assim, e tanto com a formação quanto com a modificação, né? Respondendo um pouquinho do Marcel lá sobre as modificações do choro no século XXI, o choro ele sempre foi adepto a novos experimentos, a novas transformações. Então, eu não vejo se cantar o choro com nenhum demérito, não, por ele ser uma música instrumental. Acho que faz parte de um estilo do choro, né? Agora, o que se foi muito discutido é que teve muita
letra póstuma, né? O compositor já tinha falecido, aí se colocavam uma letra que às vezes não tinha nada a ver com a música, mas isso é uma outra discussão. Vamos ouvir aqui uma gravação muito interessante, que é da Marisa Monte, 1994. Ela foi extremamente inteligente, ela compôs um choro com Arnaldo Antunes e chamou ninguém menos do que o grupo Época de Ouro, que era o grupo do Jacó, do bandolim, com Dino, 7 cordas, César Faria, no 6 cordas, que é pai do Paulinho da Viola, para vocês terem ideia. Então, Dino, César Faria, Carlinhos Leite, Ronaldo Bandolim, que foi quem entrou no lugar do Jacó, e Jorginho do Pandeiro e Jonas. Então, vamos escutar essa música da Marisa Monte, chama De Mais Ninguém. Então, assim, também, em referência ao que o Marcel perguntou, é um choro de 2 partes, né, considerado, pelo que a gente começou a falar aqui, de choro moderno, mas com um choro que foi feito em 1994, mas com todas as características de um choro que eu poderia falar que ele foi composto em 1920. Né? Vamos escutar, então, De Mais Ninguém. Beleza? Então agora vamos falar da percussão para a gente encerrar. Não tem como falar do pandeiro no choro sem falar de João da Baiana. É engraçado, para alguns o pandeiro já iniciou com o choro, né? É um instrumento que não tem como a gente dissociar mais do choro. É um instrumento que assim como o cavaquinho, né? Os 7 cordas, está no âmbito da formação do choro. Mas, na realidade, o pandeiro ele foi inserido no choro já depois de quase 60 anos de estar rolando, de estar tocando, de ter composições e 8 batutas tocando, e não se usava o pandeiro. O pandeiro o pandeiro realmente começou a entrar mesmo no choro em 1910, com o João da Baiana, e daí aí não saiu mais, né? Mas até então era usado prata e faca, fuxê, outros instrumentos de percussão, mas não o pandeiro, né? Então, o João da Baiana é uma grande referência, vocês têm que procurar saber sobre ele, quem quer tocar pandeiro e saber o que está fazendo. O Jorginho do Pandeiro, que é o pandeirista do Época de Ouro, é um cara que é da história do choro, as gravações antológicas foram feitas com o Jorginho. Né? A gente tem Pernambuco do Pandeiro, né, que tocou com Valdir Azevedo, né, do cavaquinho, muitos anos. E hoje tem uma referência que tem um pandeiro moderno, tem um pandeiro muito intelectualizado, vamos dizer assim, um pandeiro bem sólido, que é o Marcos Suzano, né? Que é um paulista que... Paulista não, acho que ele é carioca. O Marcos Suzano, ele traz esse pandeiro explicado, esse pandeiro bem intelectualizado, e é um cara que viaja o Brasil, né? Tocando pandeiro, gravou com vários artistas da MPB e tocando choro. Bem, eu acho que eu falei um pouco demais, né? Mas a ideia foi dar esse panorama para vocês nesse dia tão especial, que é o Dia do Choro. Novamente, eu gostaria de agradecer primeiramente ao meu irmão, meu amigo Marinaldo, pelo convite. Fiquei muito satisfeito, muito feliz de você me confiar, né, para fazer uma palestra dessa no Dia do Choro. Agradecer ao Maurício e ao Rodrigo também. Um abraço, né, para todo mundo. A gente abre agora para perguntas. Eu não sei se a gente tem muito tempo, se tem pouco tempo, mas aí fica a critério de vocês. Muito obrigado. Um feliz Dia do Choro para todos e estou aqui para atender todas as perguntas que vocês tiverem aí e a gente continuar esse bate-papo. Obrigado. Arnaldo? Oi, estou aqui, Maurício. Marinaldo, eu acho que seria importante ver como é que está o tempo do professor, né? Se ele está com disponibilidade, se a gente abriria para algumas perguntas. Claro. Não, eu Marcão, estou bem. Eu estou tá tranquilo, bem, né? Pode perguntar. Tá de quarentena, né? Estou de quarentena. É isso aí, cara. Então,
Maurício, como é que você quer fazer a dinâmica aqui das perguntas? Você quer começar a dar uma lidinha por aí, já seguindo aquela lista lá? Você já pode adiantar aí alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta mais antiga, não foi? Que o professor tinha pedido para segurar essa pergunta. Foi a de Marcel. Sobre improvisação e modernidade, né? Deixa eu olhar aqui. Vou tentar localizar aqui também. Achei aqui. Tu quer que eu leia, Marinaldo? Pode ler, por favor. Foi assim. Quais foram as transformações do choro no século XXI? A respeito de estruturas, performances, improvisação, etc. Tá. Não há como se negar, Marcel, que, de uma forma geral, todos os instrumentistas durante o século XX, e principalmente com toda essa informação que a gente tem no século XXI, não há como a gente negar que esse aprimoramento técnico existiu para todos. O trombone que se toca hoje, com a qualidade técnica não só técnica, né, mas a qualidade do material também. Os trombones que são usados hoje não são os trombones que eram usados há 80 anos atrás, há 60 anos atrás. O material os bocais são diferentes. E isso vale para os tipos de corda, os tipos de palheta. Então, tudo isso fez com que mais virtuosidade, mais possibilidades fossem dadas aos intérpretes e para que esses intérpretes pudessem colocar isso a serviço da música, né? A serviço das composições e tal. Hoje, você tem discos sendo lançados no pleno século XXI, que você escuta e você pode falar que eles foram que são músicas, regravações de músicas do final do século XIX. Ou seja, são músicas que foram escritas com aquele estilo, né, bem polca mesmo, né, aquela polca molhada. Assim como a gente tem choros que abrem coros de improvisação, como jazz, né, em outros discos. Então, assim, eu volto a dizer, o choro ele tem essa grandiosidade por causa disso. Ele abarca todas as possibilidades. Como ele nasceu como uma forma de se tocar, ele tem, por exemplo, você tem grupos hoje gravando com 7 cordas, 6 cordas, cavaquinho, bandolim, flauta e pandeiro. E você tem grupos gravando com baixo, batera, guitarra, bandolim. Né? Como você tem também grupos que tem tímpano, quarteto de marimbas e pandeiro. Né? Então, assim, o choro ele tem ele dá essa liberdade para todos. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é isso. Marcão, tem mais um aqui, que você já falou, mas só dá uma para Manassés não ir dormir bem hoje, tomando açaí com peixe lá no Pará. Um abraço, Manassés. Manda aí. Queria saber se tem alguma ligação com a polca. Segundo o amigo carioca, disse que o choro era uma tentativa de tocar polca. Ele tem razão. Tem razão, mas não uma tentativa frustrada. Na realidade, a polca ela foi a matriz do choro e o brasileiro ele amolecia a polca com o lundu e com a modinha, com todas as influências que ele tinha, né? Não dessa maneira pejorativa como ele colocou aí, mas realmente o choro ele nasceu como uma forma do brasileiro tentar tocar as músicas europeias. Não só a polca, mas o Scottish, a valsa, a mazurca, a rabaneira, né? Então tem razão sim, Manassés, tem razão. Professor, tem mais posso ler uma? Tem uma de Osman e uma de Evandro. Tu quer ler, Marinaldo? Pode ler, Maurício. Joé, professor, essas duas próximas perguntas aqui são de dois professores também do IF, né? Professor Osman, que é do IF de Garanhuns, e o professor Evandro, que é lá de Belo Jardim. Sim. A de Osman, essa daqui. Será que o choro moderno, né, esse choro que foi definido aí como esse choro de duas partes, né, ele veio para se assemelhar à canção estrófica que já tomava conta das gravações do início do século XX? Será que tem alguma relação?
Sim, pode ter relação, sim. Como também pode ter relação com a preguiça de fazer a terceira parte também, sabe? Então, assim, são coisas assim que é difícil da gente saber exatamente, mas falando sério, né? Com certeza pode ter a ver. Agora, eu quero deixar bem claro que existem vários choros que podem ser considerados super modernos que têm 3 partes. Não quer dizer que ele tem 2 que ele seja moderno. A gente pode citar exemplos de choros de 2 partes aqui. Carinhoso, Lamentos, Doce de Coco, do Jacó do Bandolim. São 2 partes, né? E são Assanhado, choros... né? Assanhado, tem vários choros. E foram choros que foram escritos na década de 60. Então, assim, a modernidade e a tradição, ela não tem uma relação diretamente ligada a datas, não. Então, por exemplo, eu conheço um choro que chama Cabuloso, do Radamés Inhatli, que ele é da década de 40 e é uma coisa cabulosa, tanto harmonicamente, não tem a definição de direito das partes, assim. Quem toca isso é o Luiz Americano, no clarinete, o Radamés Inhatli ao piano, e, se eu não me engano, era o percussionista. E outra coisa, o percussionista não tocando pandeiro, tocando caixa americana com chimbal. Então, assim, uma coisa de 1943. Então, a gente tem coisas super tradicionais sendo feitas agora, no século XXI, e coisas super evoluídas e que possam ser consideradas como modernas, sendo feitas na década de 50, de 40, né? Então, mas eu acredito que sim, pode ter sim uma ligação, porque o choro ele tem esses empréstimos, né? Então, esses choros de 2 partes, eles com certeza podem ter feito esses empréstimos. Sim, tem essa possibilidade. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui do professor Evandro, que é bem pertinente para a gente aqui de Pernambuco, né? Ele coloca aqui: como se deu a chegada do choro no Nordeste? E mais especificamente aqui em Recife, aqui para essas bandas aqui. E por que existem teóricos que dizem que o Recife também vem a ser um local do surgimento do choro, né? Ou eu não sei se seria de repente um surgimento ou seria a partir de um determinado momento se transformou num polo, de certa forma, né? Do choro também. Aí ele coloca aqui: não lembro a fonte, né? O senhor já leu algo sobre isso? Não, com certeza. Não só o Recife, mas Salvador. Salvador, Recife e o Rio. E isso é um bom... A gente está vendo que isso é uma boa pesquisa de doutorado, de mestrado, né? Como que o choro começou no Recife, né? Talvez até já tenha. A gente está falando de uma coisa que tem, a gente nem sabe, né? Mas a gente pode dizer algumas coisas. Por exemplo, essas partituras que eu citei do Anacleto de Medeiros, ele montou essa banda do Corpo de Bombeiros em 1896. A banda do Corpo de Bombeiros. E esses caderninhos com essas partituras, elas foram para bandas militares do Brasil inteiro, inclusive de Recife, que era um grande polo do Nordeste, né? Tanto de comercial, porto e tudo, né? Então, como a gente tinha essa circulação, com certeza a gente tinha também os gramofones, onde a gente tinha essas primeiras gravações que podem ter sido circuladas por aí também. E a gente tem também um detalhe muito importante, que assim como o Rio de Janeiro, o Recife tinha muitos pianos também. A gente tinha aí uma sociedade nessa época em Recife, a gente está falando de 1890, final do século XIX para o século XX, que a gente tinha muita gente com dinheiro aí que tinha piano em casa. Volto a dizer, se você quisesse ouvir um som nessa época, galera, alguém tinha que tocar. Ou você tinha que ter um violão em casa, ou você tinha que ter um piano em casa. Senão não tinha som musical. Ou então você cantava, sem acompanhamento. Então, quem podia, comprava piano. A filha aprendia a tocar, né? O violão, o filho aprendia a tocar o violão. E essas partituras de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, com certeza foram para aí. Com o advento da rádio, os regionais se espalharam. Porque todas as rádios precisavam de ter regionais. Então, aí você começou a ouvir esse pessoal tocando. Porque uma coisa a gente tem que saber, sem ouvir, sem ter, naquela época, sem a gente ver ou ouvir, não tinha como a gente saber o que estava acontecendo ou como os grupos eram formados, né? Então, eu acredito com certeza, o Recife foi um polo, assim como Salvador,
O samba, por exemplo, nasceu em Salvador, não nasceu no Rio de Janeiro. Né? Como muita gente acha, o samba ele nasceu na Bahia. Então, assim, tem várias coisas, assim como várias coisas que a gente acredita, né? Que não, como eu acredito que aí em Recife pode ter vindo primeiro que Minas Gerais, com certeza, né? Assim como muita gente fala que o pandeiro ele tem origem africana, e não é verdade isso, né? Todo mundo acha que veio do negro lá, e não é. O pandeiro ele tem origem moura, e depois que ele foi espalhando pelo mundo. Então, assim, tem várias crendices que a gente carrega que não são, né? Mas eu acredito fielmente que sim, que o Recife abrigou um polo de choro muito importante. Assim como depois, no século XX, Brasília ocupou um destaque durante várias décadas como um polo de choro no Brasil, com a Escola Rafael Rabelo, com o Clube do Choro de Brasília. Então, isso foi andando pelo Brasil, assim como no Sul também. A gente tem várias referências de choro no Sul do país. Então, assim, isso foi espalhado de uma forma sistemática no Brasil. Marcão. Oi. O professor Crisóstomo Santos, também, como o professor Evandro, também são colegas aqui do IFPE. Crisóstomo pergunta o seguinte: professor, senti falta de se falar do acordeon como instrumento acompanhador nos regionais e também como solista. Sempre existiu excelentes instrumentistas como o nosso Luiz Gonzaga, Sivuca, Orlando Silveira e tantos outros. E hoje observamos a presença muito forte do acordeon nas rodas de choro. Fale um pouquinho de quando houve essa inserção do acordeon nos regionais. Ele agradece. Na realidade, eu falei sim do acordeon quando eu falei do Luiz Gonzaga, né? A gravação dele, não sei se vocês lembram, a gravação dele com o Luiz Americano. E, claro, tem vários acordeonistas super famosos e eles integravam, sim, os regionais das rádios. Bem, eu vou falar aqui de uma desconfiança, professor, de como que o acordeon foi inserido. O choro, ao contrário do que muita gente pensa, o choro começou com grupos. O grupo tinha piano, baixo acústico, né? Era um grupo que não era tão móvel quanto ele se transformou depois, né? E o piano começou a não ser vamos dizer assim, um instrumento que favorecesse essa logística, né? Vamos dizer assim. Era difícil um cara carregar um piano para um lugar para poder tocar. Isso era praticamente impossível, né? Se usava o piano nas casas onde tinha o piano e onde tinham as rodas de choro. E aí eu acho que o acordeon ele entrou aí, ele encaixou aí muito bem nessa mobilidade de um tecladista, vamos dizer isso, né? Vamos dizer assim, né? De um pianeiro ou de um pianista de poder tocar nas rodas de choro sem necessariamente, geralmente não havia esse piano, né? Mas isso, professor, é uma suposição, né? Mas eu sou suspeito para falar porque eu sou completamente fã do som do acordeon nos regionais. Eu acho maravilhoso e a gente realmente tem vários acordeonistas. A gente tem essa escola italiana do acordeon, tem a escola francesa, né? Mas eu vejo acordeonistas tanto de teclas quanto de botões, né? A gaita do sul, que eles chamam, quanto o acordeon, sendo tocados nas mais variadas formações de grupo de choro. Então, o senhor tem razão, realmente o acordeon é um instrumento que ele está muito presente nos regionais, sim, né? Beleza. Eu não sei se tem mais perguntas, eu não identifico aqui, não. Mas, de qualquer forma, uma informação que eu esqueci no começo, o professor Marcos Flávio é presidente da Associação Brasileira de Trombonistas. Esqueci de dizer isso daí também. E esse ano vamos ter o festival lá em BH, não é isso? Isso. Esse ano a gente faz o encontro aqui, né, Marinaldo? Isso. A gente está torcendo para que dê certo, que a gente possa manter a data, que é do dia 10 ao dia 14 de agosto. A gente está trabalhando com essa data, mas a gente sabe que a gente está passando por um momento muito difícil, um momento muito estranho na nossa história, né? Mas em junho a gente decide se a gente mantém esse calendário, né, para agosto, mas eu acredito em Deus que em agosto a gente já vai estar tranquilo, a gente vai poder fazer esse encontro aqui, que vai ser muito legal. Vai ser o 26º
encontro de trombonistas da Associação Brasileira de Trombonistas. Já 26 anos de encontro, transmitindo conhecimentos, vendo amigos, né, fazendo as nossas resenhas, assistindo os concertos. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer esse encontro em agosto, se Deus permitir. Beleza. Maurício, tem mais alguma coisa? Deixa eu fazer aqui um convite ao pessoal. Gente, existe um grupo no Facebook chamado Choro Conservatório Pernambucano de Música. Se vocês quiserem, de repente, se inteirar sobre a programação que acontece por aqui, sempre quando vem algum grupo de fora, quando a gente tem alguma apresentação, alguma coisa, a gente normalmente coloca lá nesse grupo. Então, se vocês quiserem se inscrever, manda lá um convite que eu aceito lá. Eu vou autorizar a participação de vocês nesse grupo e a gente pode ficar tendo acesso por lá a apresentações que a gente tenha por aqui, postar, de repente, trabalhos que a gente vem fazendo. Então, o professor também fica feito o convite, se eu quiser, de repente, mandar esse convite. E quando tiver algum trabalho que queira mandar para compartilhar com a gente, algum vídeo, algum disco, seria, eu acho, muito legal para a gente ter esse acesso a esse trabalho, tá ok? Ok. Com o maior prazer. Vamos acessar lá e vamos compartilhar os vídeos. Sim. Maravilha. Marinaldo, quer fazer o encerramento? Não, beleza. Só agradecer a você, agradecer ao Conservatório. Marinaldo, só um pouquinho. Eu estou vendo uma pergunta aqui. Fala, Marcos. Eu acessei o chat aqui. Tem o Noelvin Rodrigues. Ele está perguntando aqui quais seriam os trompetistas da atualidade no choro. Da atualidade. Citei aqui, né? Eu citei o Silvério Pontes, né? Mas eu posso citar mais. A gente tem alguns trompetistas, grandes trompetistas tocando choro no Brasil. A gente tem o Aquiles Moraes, do Rio de Janeiro. E temos também aqui em Minas Gerais um professor, doutor em trompete, que também está tocando choro e seguindo nesse gênero, que é o professor Pedro Mota, né? Então, a gente tem o professor Pedro Mota, tem o Aquiles Moraes e tem o Silvério, que são referências. Uma outra pergunta aqui que eu estou vendo aqui também, rapidinho eu vou responder, que é do Crisóstomo. Foi essa aqui. Não é o Crisóstomo, não. É o Banda Multidão. Certo. Senti falta do sax tenor. Na realidade, eu falei, sim, porque na realidade o Pixinguinha ele tocava o sax, né? Na realidade, o sax dele é considerado sax tenor, apesar de ser um sax em dó, mas o som dele é bem próximo do tenor e ele faz essa função do sax tenor, né? Fazendo aqueles contracantos famosos, esse diálogo do choro. Beleza, Marinaldo, o que eu vi aqui foi isso. Tranquilo, então você pode fazer suas considerações finais, meu amigo. Eu espero que eu possa ter atendido vocês de alguma forma, né? O Marinaldo tem meus contatos, tem meu e-mail. Quem tiver alguma dúvida ou quiser conversar comigo em particular depois, sobre qualquer coisa... Você gravou o disco em 2010, não é isso? O Marinaldo tem meus materiais aí, tem meu disco de 2005, o Chorobone, 2005. Tem meu DVD que eu gravei em 2014, eu tenho o disco também no Spotify, que é o Coletânea, Marcos Flávio. Então, quem quiser, tiver mais próximo aí, quiser ver com o Marinaldo, ele tem todos os meus contatos, meus materiais. E aí pode falar comigo o dia que quiser, a hora que quiser. E novamente agradecer aí o Maurício, o Rodrigo e você, Marinaldo, pelo convite, beleza? E todo mundo que participou, que foi interessado, agradecer também por ter ficado junto com a gente essa tarde, no dia do choro. Valeu, meu irmão, muito obrigado. Então, professor, ok, Maurício. Já só pedir aqui, lembrar, se tiver a possibilidade de conseguir, de repente, os títulos das músicas, ou mesmo o link dessas gravações, que eu vou ter a possibilidade de colocar esse vídeo no YouTube e eu posso, de repente, colocar os links desses vídeos aqui embaixo, de repente, embaixo, né, da página lá no YouTube, para que o pessoal, de repente, nesse momento lá, que eles estiverem escutando, eles possam acessar cada uma dessas músicas para conhecer um pouco mais, ok? Ok, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um contato do Marinaldo de e-mail, então eu vou colar todos os links do YouTube e aí o Marinaldo encaminha para você ou para quem quiser para ter acesso, beleza? Excelente. Muito obrigado, tranquilo, professor. Então. Obrigado, Marinaldo. Um abraço para todo mundo, vocês gente. Aí que permaneceram. Abração. Obrigado pela presença de todo mundo. Eu acho que a ação terminou sendo bem feliz. A gente teve um número bem significativo de inscritos e a gente sabe que num momento como esse,
a gente conseguir essa adesão muito boa, muito positiva. Eu obrigado a todo mundo, gente. Avisando que o grupo do WhatsApp ele vai ser encerrado. E se alguém, de repente, quiser anotar o meu contato, tiver alguma pergunta, pode, de repente, anotar meu contato e depois, em particular, falar alguma coisa lá comigo. Tá joia? Um abraço para todo mundo. Muito obrigado ao Conservatório. Obrigado, professor. Valeu, Nilcinho. Valeu todo aí, pessoal do Maranhão, do Pará, do Pernambuco, todo canto. Um abração. Até mais. Um abraço, Arnaldo. Obrigado.